conheça o Dreamliner X. Ele é um robô trader 100% configurado, perfeito para você que quer instalar e já começar a realizar as suas operações. Ele é compatível com conta Red e você pode ajustar gestão de risco e horário, ou seja, quantos contratos deseja operar, qual será o seu limite de ganho e perda diário e quais os horários que você deseja permitir que ele realize as suas operações. Ele é um robô exclusivo para mini índice e é 100% automático. Dessa forma você pode utilizá-lo inclusive em computadores virtuais ou VPS. Agora vamos falar um pouco sobre o setup dele. O tempo gráfico que ele utiliza é o de 2 minutos, e as operações de compra e venda ocorrem quando o preço se distancia demais do fechamento do candle anterior, ou seja, quando ocorrem movimentos como esses. Naturalmente, o mercado costuma ganhar volatilidade quando isso acontece, e o movimento tende a ser corrigido. E no Dreamliner X nós utilizamos esses dois fatores a nosso favor, tanto a volatilidade quanto a correção do movimento. A correção do movimento servirá como alvo, afinal, se caiu demais, nós vamos comprar, esperando a correção dessa queda. E se subiu demais, nós vamos vender. Agora, e a volatilidade? Como que ela pode ser usada a nosso favor? Vamos supor que nós tenhamos entrado comprados neste movimento. Naturalmente, após um forte movimento, o mercado fica bem volátil, como nós podemos observar aqui no gráfico. Após realizarmos essa compra, se o preço não ganha a direção esperada em até 20 segundos, assim que eu ficar positivo em 15 pontos, o Dreamliner X encerra a operação. Ou seja, assim que eu realizo uma operação de compra ou de venda, a tendência é que haja volatilidade. Porém, o preço precisa ganhar a direção que eu espero. Se ele não ganhar essa direção, em até 20 segundos, se eu estiver positivo, eu já encerro a operação imediatamente, desde que esteja ganhando pelo menos 15 pontos. Agora, caso ele vá a favor da minha operação e eu já esteja lucrando, ou seja, obtendo gain na operação, após esses mesmos 20 segundos, o Dreamliner X conduzirá seu trade, potencializando ainda mais o lucro da operação. Agora, se o preço continuar caindo após você realizar uma compra, você fará até 2 aumentos de posição, cada um com uma distância de 250 pontos em relação ao outro. Mas não se preocupe, você não ficará aumentando a posição sem parar. Você aumentará sua posição no máximo 4 vezes a posição inicial, aguardando a correção do movimento, tá? Dessa forma, caso ocorra algum aumento, assim que você ficar positivo no trade, ele encerra a operação. Ou seja, se comecei com um contrato, ficarei no máximo com 4 contratos. Assim que eu ficar positivo, eu zero o trade depois de aumentar a posição. Agora, vamos falar um pouco sobre os parâmetros do robô. Perceba como são poucos e são muito simples. Inclusive, ele já vem pronto para você utilizar com um contrato caso seja do seu interesse. Primeiramente, você deverá definir o número mágico. Esse número mágico é o número de identificação do seu robô. Caso você queira utilizar mais de um robô na mesma máquina, basta utilizar um número mágico diferente em cada um dos robôs. Depois vem o modo agressivo. O que seria isso? Vocês lembram que eu comentei lá no início que o robô executa trades quando o preço se distancia 300 ou 150 pontos em relação ao fechamento do candle anterior? Pois é. Se você estiver com o modo agressivo ligado, a distância considerada será de 150 pontos. Caso esteja desligado, será considerado 300 pontos. Naturalmente, como a distância no modo agressivo é menor, você tende a operar muito mais. Você também pode realizar a configuração de quantos contratos você deseja operar, qual será o seu limite de ganho e perda diário e qual será o limite de operações, tanto total quanto operações vencedoras e perdedoras. Além disso, poderá definir o horário que você deseja realizar as suas operações e quais horários você não deseja realizar as suas operações. Não perca mais tempo, utilize o Dreamliner X, um robô 100% automático que já vem configurado, muito eficaz e fácil de instalar.